Bom dia a todos, aos nossos irmãos que nos seguem através do Facebook. É bom estar de volta. E olha, para complementar a afabilidade e a doçura, o Antônio, nosso irmão, trabalhador da casa, vai nos falar sobre a sintonia. Olha, não combinou, viu, Antônio? Não combinamos, mas vai ser um estudo muito interessante. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigada. Bom dia a todos. Então, como já foi dito, então o tema que escolhemos para a nossa conversa de hoje é sintonia. Nós vamos tentar analisar aqui os ganchos que existem de sintonia e talvez a doutrina espírita, ou comportamento, ou interferências, etc. Tá? Porque é um tema muito vasto, não é? Onde, se a gente for ver, por exemplo, no sentido figurado, como a gente usa mesmo a palavra sintonia, não é? Nós vamos entender, por exemplo, reciprocidades, com certeza, não é? As coisas, não é? Que são recíprocas porque existem com algo comum. A simpatia que faz com que alguém se aproxime de outra pessoa, eles estavam em sintonia, enfim, nós usamos de uma forma comum a palavra sintonia para isso. Dentro da psicologia, aí já se diz condição de quem estabelece uma relação harmónica ou de correspondência um com o outro. Não é? Na radiofonia, não é? Até estas imagens aqui, e agora se calhar a gente vai lembrar, não é? Quem for da minha idade, se calhar ainda lembra dos rádios que a gente tinha que andar com o botão à volta, não é? À procura do quê? Da frequência. Mas a frequência poderia estar ou em onda curta, onda média, graças a Deus depois veio o FM, não é? Frequência modulada e tudo mais. Então, quando era onda curta, se a gente olhar, for mais ou menos ver assim um diagrama das ondas, elas são curtas, não é? Nesse formato. Se é onda média, o comprimento de onda já é diferente. Então a gente tinha que carregar no botãozinho certo do rádio para ir encontrar essa frequência depois com o botão. Senão, se eu tivesse em onda média à procura de uma frequência FM, eu não ia nunca encontrá-la. Não é? Não eram compatíveis. Então, isto só para abrir o assunto, não é? Então, a sintonia, o que é? Então, veja, se ela existe em tecnologia, ciência, ela existe na psicologia, ela existe na nossa linguagem e por aí fora, não é? Tudo isto tinha muito a ver com comunicação, com certeza, não é? Aqui todos sabemos, todos nós poderíamos vir aqui agora 5 minutos e falar sobre comunicação, de certeza, não é? Então vamos só aqui relembrar algumas das bases, não é? Quando falamos de comunicação, a gente pressupõe-se, não é? Um emissor e um receptor. E também a gente tem esse entendimento, não é? Alguém emite e alguém recebe. Pronto, já vimos até que tem que estar na mesma frequência, não é? Na mesma onda, etc. e por aí fora. É sempre assim. Porque se calhar depois isto inverte-se. Porquê? Porque como estamos a interagir uns com os outros, ora, se alguém me diz uma coisa ou manda-me uma mensagem, possivelmente depois eu processo e respondo. Então isto passa a ser um dualismo. Não é bem só o rádio, ok, o rádio está sempre a emitir e a gente só a receber. Contudo, hoje em dia, como já é um bocado também interativo, não é? Com o DAB, a gente se calhar já pode interagir também, não é? Muito bem. Então, isto foi só mais ou menos para abrir o assunto, não é? Agora, como a gente conversar sobre sintonia, ele é tão vasto, aplica-se a tanta coisa na vida, que nós, pronto, fomos escolher aqui, vamos escolher 9 itens, vamos lhe chamar, para tentar dar um sequenciamento e a gente entender como é que então é, não é? Se a gente partir que é necessário igualdade, atenção, o exemplo que vou dar é bem banal, cuidado, não é? Fecha o ouvido quem quiser. Corinthians, Palmeiras. Afasta-os, porque isso não vai dar certo, não é? Contudo, eles têm uma coisa em comum, futebol. Pelo futebol já existe uma sintonia aqui. Nem que eles não queiram. Eu não vou nunca estar em sintonia com o Palmeiras. Pois é, mas vocês gostam de futebol, têm um ponto em comum. Que depois, se forem os dois do Palmeiras ou se forem os dois do Corinthians, passam a ter uma afinidade. São da mesma equipa. Aí eles já jantam juntos. Está tudo, o céu é azul, não é? Têm a afinidade. Podem construir a reciprocidade.
Porquê? Porque eles gostam muito da decisão do técnico, não sei o quê, etc. Blá, blá. Existe então os pontos já que vão para além da afinidade e eles já interagem. São pontos que se cruzam e estão bem, estão em harmonia. E por causa de haver isto tudo já, aí eles têm o canal de comunicação, já conversam um com o outro, trocam mensagem de bom dia todos os dias, aquela coisa, não é? Ou seja, reparem, é um exemplo bem banal, eu entendo, mas só para nos fazer lembrar de que quando há igualdade, começa a poder, há igualdade em algum ponto comum na nossa vida, a gente começa a ter então a chance de encontrar afinidade, sentir-se bem, etc. A reciprocidade aí já nos leva a aproximar, a interagir até mesmo e, através, muitas vezes, é da comunicação. Está bem? Depois isto avança. Se comunicam, gera aquela simpatia. Eu gosto da pessoa e tal, estou bem, somos muito próximos, etc. Quando vai mais à frente, vai até à associação. Aí eles já montaram um grupo. Os fãs do bairro do Corinthians ou os fãs do bairro do Palmeiras, não é? Agregam-se. E porque construíram tudo isto em comum, já se encontram até todas as semanas à hora X e tal, não sei o quê, aí há um intercâmbio. Eles já dividem isto, partilham aquilo, etc. e por aí fora. Não é? Planeta de prova e expiação. Isto vai dar certo? A Esther está-se a rir. Porque nós somos agora fazer os ganchos com o que já se estudou hoje, não é? Nós somos muito bagunceiros às vezes, não é? E até por causa de alguma coisa que tenha a ver com a equipa de futebol, etc., nós vamos encontrar pontos de rixa às vezes aí. Porque estamos no planeta de prova e expiações, porque somos orgulhosos, porque somos vaidosos, porque somos avarentos, porque isto ou aquilo, que temos todos é que somos os senhores da razão. Isso depois vai gerar, às vezes, depois os percalços no caminho, não é? As discórdias, e assim vai. E aí constrói-se a antipatia. Agora mudou de cor, não é? Estava mais ou menos azulzinho, ficou diferente, agora já está a começar a ficar no vermelho. Veio a antipatia, que depois parece que é o contrário, vamos dizer, da sintonia. E a antipatia, quando não é tratada, etc., e ela evolui, chegamos à ruptura. Acabou. Corinthians? Não, tu vais para o Palmeiras, vais ser renegado de divisão ou o que for, não é? Pronto. De novo, o exemplo é banal, entendemos. Mas para só mostrar que agora nestes 9 itens, assuntos, palestras até, porque cada uma delas, isto aqui é uma palestra inteira, isto aqui com intercâmbio, etc., poderia ser um grande outro assunto vasto, mas a gente não tem tempo para isso, não é? Então vamos agora ver um por um, fazer aqui os pontos em comum que têm com sintonia, por exemplo. Mas vamos ver a igualdade. Quando as pessoas têm algo em comum e é sintonia, ou seja, segundo o mecanismo da sintonia, e atenção, a sintonia ela pode estar em tudo. Basta apenas, como vimos, haja algo de igual permite isso. Então as pessoas despertam. Aquele, olha, se eu for à rua encontrar outro António lá, nossa, aquilo eu vou despertar na hora. Meu Deus, que é um gêmeo meu. Espera aí, em Londres, não é nem em Portugal. Espera aí, então eu iria a despertar e algo poderia me atrair. Se fosse a curiosidade, se fosse o António, meu Deus, quero ficar longe. Outro, um só já chega. Contudo, iria-me atrair a curiosidade ou o facto de ver uma coisa com tanta igualdade. Pode ser uma das formas. Mas também pode ser por algo extremamente positivo, em comum. Algo igual. E isso, claro, gera interesse. Tá? Nós aqui fomos à procura para depois explicar isto tudo, de palavras-chave. Tá? Se nós viéssemos aqui todos, poderíamos acrescentar muito mais, com certeza. Não temos a pretensão de que isto seja a explicação total de sintonia, não é. Tá? Mas há um interesse, sim, porque, temos esse ponto em comum, vou ficar, estou ligado, por assim dizer. Agora, com o vermelho, e ao longo disto tudo, nós vamos representar com o vermelho, digamos assim, quando não há sintonia, ou até quando a coisa não está tão bem. Tá?
Quando não há sintonia, aí causa estranheza, porque eu vejo ainda que seja igual, etc., mas não me identifico com aquilo. Ou então não conheço, não sei o que é, não quero saber. E por isso veio o desinteresse, não é? Na afinidade, quando então há sintonia, a gente vai sentir a semelhança, a conformidade, está de acordo com algo. De acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu gosto, de acordo com a sociedade, etc. Essas semelhanças. Quando não existe sintonia, aí a gente vai ver que há uma oposição, a gente não quer e repulsa. Não, isso não é para mim, ou então diz até, parece que a minha energia não combina com a energia de tal coisa, ou desse ambiente não combinou com o outro. Sim. Quando falamos da reciprocidade, aqui nós estamos então a ver que há uma correspondência mútua, não é? Encaixou. Ligaram-se as peças. E por isso existe a cumplicidade. Cumplicidade, atenção, a gente usa muito a palavra cúmplice, parece quando há alguma coisa errada, mas calma, cumplicidade é quando as pessoas têm um compromisso de fazer algo que, pronto, às vezes a gente, olha, a minha cumplicidade, por exemplo, com a Esther, vamos os dois comprar uma caixa de chocolate e acabar com o chocolate em 5 minutos. A gente decidiu isso. Somos cúmplices dessa ação, por exemplo. Tá? Então, mas também a gente pode fazer, digamos, vamos fazer agora uma iniciativa para ajudar tal e tal obra de caridade e vamos fazer isso. Somos cúmplices nesse projeto. Tá? Então, quando há sintonia, na reciprocidade, nós vamos encontrar boas cumplicidades, assim como não tão boas. Como sabemos que é o caso, por exemplo, imagine-se, não é? No crime. Não é? Se calhar é até aí que a gente usa mais essa palavra. Quando não há sintonia, então a reciprocidade, ela para aí. Ela é, ou seja, é unilateral, existe só um lado da moeda, não existem dois. E é dissocial porque a gente não quer nem sequer contacto com essa pessoa. A gente não se vai relacionar com isso, por exemplo. Tá? Está a fazer sentido? Qualquer coisa, tá? Vocês digam, tá? Quando chegamos ao canal de comunicação, não é? Então aí, e trazendo de volta agora, não é, aquele gráfico que mudámos, o diagrama que mostramos anteriormente. Então, no canal de comunicação nós temos o emissor, já se falou, é preciso, para sintonizar, encontrar a frequência pode ser qual o ponto em comum, qual o ponto onde eu tenho afinidade, me sinto bem, etc. Se há reciprocidade, essa é a frequência. E aí o alcance. O alcance é, eu tenho uma coisa muito importante para dizer, mas se calhar só vocês aqui é que vão ouvir. Porque o meu alcance, eu não tenho ainda, se calhar, essa evolução, etc., para fazer os meus pensamentos alcançarem uma multidão. Nem tenho os meios. Nem sou um influenciador nas redes sociais, por exemplo, etc. Então, o alcance pode ser maior ou menor. Contudo, se eu sou uma pessoa que sou um influencer, por exemplo, a respeito de um certo assunto que tem uma grande procura e número de seguidores, então eu alcancei automaticamente já é imenso. É só eu entrar na frequência certa e eu vou alcançar Londres inteiro ou o mundo inteiro, por assim dizer, não é? E claro, o receptor, ou seja, eu posso estar a emitir, mas se não houver um receptor, não vai dar em nada, não é? Por assim dizer. Ok. E assim chegamos de um ponto de igualdade para um ponto em que as pessoas já se comunicaram, etc. Já existe, tangível ali. Muito bem, está em sintonia. Quando veio a sintonia, quando veio a simpatia, então aí a gente vê que tem que haver conformidade. Eu gosto, aí você já tem um sentimento por trás, eu gosto dessa pessoa, eu gosto desse ambiente, eu gosto desse grupo, eu gosto dessa equipa de futebol, por exemplo. Não é? Você tem a simpatia por trás como alicerce. E quando há simpatia, você consegue, como aqui tem aquela expressão de se pôr nos sapatos da outra pessoa, não é? Que é você sentir o que está a acontecer verdadeiramente com a pessoa. A empatia.
e depois com isso você identifica-se com as coisas. Porquê? Porque você consegue, o Diogo, etc., alguma coisa com ele, não é? Porque eu tenho a empatia com isto, eu consigo identificar o quê? Quem o Diogo é, ou o momento a que isto se trata, etc. Então eu estou em sintonia, ou seja, isto vai aumentando, não é? Eu estou em sintonia com o que está a acontecer, por exemplo, com a pessoa. Com a falta de sintonia, claro, e há divergência. Ele segue o caminho dele, eu sigo o meu, e assim vai. Vai havendo assim uns pontos que se calhar se aproximam, mas a gente está em divergência. Não há pontos comuns, não é? E não há tudo isto, por exemplo, que está anterior. Depois pode causar até aversão, dizer, eu não quero nem proximidade. Isso não é para mim, eu sinto isso. Eu fui num ambiente e nesse ambiente eu não me senti bem, por exemplo. O que é que está a acontecer neste ambiente? Não é que o ambiente esteja certo ou errado, ele só não está de acordo com, vamos dizer, nessa altura, nesse momento, não está de acordo com a minha vibração, por exemplo, o meu estado de espírito. Por isso eu não me senti bem. Porque a gente sempre diz, eu fui em tal lugar e não gostei da energia, parece que está tudo errado. Cuidado. Não existe às vezes certo e errado. Existe se eu, como estou agora, está em sintonia com aquele lugar, aquele ambiente, ou aquela pessoa, ou aquela conversa até que estava a acontecer, não é? Daí haver essa também divergência, há essa aversão, depois eu não me sinto bem, e aí eu posso também, por não estar em sintonia, eu posso ficar o marginal, que é a pessoa que, imagine-se um grupo de pessoas a falar, ali, em grupo, eu estou lá, mas eu não compartilho das mesmas ideias. Eu estou lá dentro do grupo, mas a respeito daquele assunto eu sou um marginal. E assim também pode acontecer num âmbito diferente até socialmente, não é? Onde eu não encaixo aqui, mas eu tenho que estar aqui porque eu tenho um ou outro interesse, mas a respeito de tantos assuntos e tantos pontos com esta sociedade eu sou um marginal. Porquê? Não estou em sintonia com essas coisas. Bom, a gente está a ver, espera aí, mas afinal isto de sintonia parece que está por todo o canto, não é? Quando chega a associação, bom, olhem só, eu posso me unir-me a pessoas, unir a ideias, a crenças, etc. e por aí fora. Pode haver interesses também, como vimos, não é? Anteriormente, logo do início, não é? Essas uniões podem chegar a alianças. Um exemplo, um casamento até. Porque foi o sentimento, houve uma atração, passou por isto tudo, sinto-me bem, a reciprocidade, a gente está bem junto, sente-se bem, casou, por exemplo. E pode chegar a agrupamentos, porque as associações existem, gente que tem pontos em comum, formam associações para ter voz, para serem organizados, para influenciar, para mudar. E chega até congregações. Ora, eu gostava da doutrina, gosto da doutrina, etc., tenho esses pontos, não é? E identifiquei que há várias pessoas que também gostam, a gente forma um grupo, e lá na frente, décadas e décadas depois, isto se calhar tomou tanta força que passou a ser uma congregação. Porquê? Porque o número já é grande e requer muita organização, etc. Então, quando a gente vai ver, afinal, estes pontos todos, para isso acontecer, estes pontos todos têm que estar presentes e estar em sintonia. Porque se não estiver em sintonia, depois começamos a correr o risco da fragmentação. O marido e a mulher já não têm mais os interesses e a atração de tudo isto que os estava a unir e podem se separar, ou então porque, lá está, estamos em prova e expiação, não é? Até as congregações às vezes levam aquele abalo sísmico e fragmentam-se, separam-se. E há desagregação, não é? A tal parte do intercâmbio, não é? Casaram-se, agruparam-se, etc. Então, estão em intercâmbio contínuo. É como se fosse uma comunhão. E aqui temos aquele exemplo lindo de Paulo, não é? Já não sou eu quem vive em Cristo, mas Cristo vive em mim. Então, nossa, que exemplo lindo de comunhão. Não é? Perfeita sintonia com Jesus. Para se chegar a esse ponto, não é? Intercâmbio também implica permuta, sim.
dá cá, toma lá, dá cá, agora dou eu, toma lá, e assim vai, e há aquele intercâmbio contínuo, e por isso é um dualismo, requer haver duas partes. Pode até haver mais, mas uma parte só isto não funciona, não é? Não tem que estar em sintonia com nada. Se isto falhar o intercâmbio, e mais uma vez estamos em planeta de prova e expiação, a gente é muito bagunceiro, não é? Conseguimos gerar muitos problemas. A possibilidade é da gente começar-se a isolar desse grupo, de parar o intercâmbio, e nós começamos a olhar para nós. Não está na hora de eu pensar em mim. Se anteriormente havia o dualismo, não é? Agora eu vou ficar no meu individualismo, porque eu já não partilho disso, isso não me interessa mais. E parou a sintonia. Está bem? Quando a coisa corre para o torto, agora vocês veem que a parte de cima é vermelha, não é? Quando há sintonia, quando vem a antipatia, não é? Aí nós vamos ver então, se houver sintonia, não é? Vamos dizer, se havia sintonia, ela vai passar a ser essa repugnância, essa discórdia. Você senta aqui, não se sente mais bem no ambiente, não se sente mais bem dentro do grupo, não se sente mais bem a fazer aquilo ou a pensar daquela maneira. Gera discordância. Caso você perca, então, vamos dizer assim, para entender melhor, não é? Se a sintonia era com algo que não era bom, aí eu vou ter a chance de procurar a harmonia e a proximidade. Se a coisa, por exemplo, era boa, mas começou, eu é que me desagreguei, etc., não é? Ainda assim eu posso continuar com até uma proximidade, mas isto não vai dar certo. A gente sabe que isto vai cair. Cedo ou tarde, é o que se falava há bocado, não é? A gente às vezes é tão recalcitrante no nosso erro, etc., mas um dia vem a lei do progresso, arrasta-nos e leva-nos para um lado melhor. Então a gente aí tem que fazer estas mudanças na nossa vida, não é? Estes rompimentos, estas bifurcações, não, vão por esse lado que o meu caminho é diferente. As bifurcações, não é, na nossa vida, levam a haver polarização, sim. Nós somos isto e vocês são aquilo. Você vivem... ou seja, a polarização que me refiro é isso, não é tanto em de faixa social, por exemplo, classes, etc., mas mais de o que se acredita, como me comporto, etc., não é? Quando depois, se é uma coisa que está errada, por exemplo, e eu estava em sintonia com uma coisa errada, eu vou ter, através da ruptura, porque vou estar a olhar para outros caminhos, vou ter a oportunidade da reconciliação, da pacificação e da até reunião. Se eu me separei no passado, agora eu vou-me unir. Está bem? Está a começar a fazer sentido? Então dá para ver que sintonia, isto afinal é muito elástico. Depende de onde a gente está, para que lado a gente está a olhar. Então, vamos agora usar o botão do rádio, tá? Para a gente sintonizar, para ver entre o haver sintonia ou não sintonia, como é que depois isto fica, está bem? Vamos lá? Vamos em FM ou vamos em AM? FM, pronto, que é mais rápido, não é? Então vamos lá. Bom, trouxemos, eram para ser 4 temas, mas não ia dar tempo. Então vamos aqui explorar agora 3 temas, onde, então vamos, pronto, o botãozinho ali, portanto, à procura da sintonia, não é? E o nosso primeiro assunto vai ser o pensamento. Mas neste caso, não é? Vamos tentar pensar bem, bons pensamentos, pensamentos que estão direcionados ou em sintonia com a moralidade, etc. Tá? É nesse aspecto. Tá? Então vamos ver aqui. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar sobre o assunto da intervenção dos espíritos no mundo corporal estas 3 questões, onde Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Não é? Então, espera aí, é do género, a gente acorda, etc., e está continuamente suscetível a estarmos a ser guiados para o bem ou para o mal. Então vamos pensar no gráfico anterior, não é? Naquilo tudo.
como isto funciona. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Dizem eles, não é? Não raro, contrários uns dos outros. Então, sim, muitos são sugeridos, não raro, contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Então, gente, isto é difícil de entender. O que é meu, o que é próprio e o que me está a ser sugerido, inspirado. Depois, como havemos de distinguir os pensamentos dos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Então, quando um pensamento vos é sugerido, tá, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. É o meu instinto. Não é? Vamos fazer aquilo. Se eu gosto, vamos. Pode até ser errado. Pode não ser a hora certa de fazer aquilo, mas o meu ímpeto é sim. Aí eu dou o primeiro passo e começo a hesitar, mas será que está na hora? Será que o que eu vou fazer é certo? Será que isto... Então aí é nesse espaço que muitas vezes a gente começa a receber as sugestões. Para o bem ou para o mal. Depende do quê? Não é? Se eu estou voltado para o bem, possivelmente tem uma boa chance de já o meu espírito protetor aqui do meu lado estar a dizer, se calhar é melhor não fazeres isso. E quando um dia eu tiver a evolução de sintonizar em primeira mão com essa voz, aí a minha vida vai dar um salto muito bom. Só que, não é? Às vezes não consigo. Consigo 5 minutos por dia. O resto, fico à mercê de sugestões que se calhar eu vou-me até arrepender. Porquê? Porque eu próprio sintonizei com elas. Não é? Pronto. Se for para o sim, então, se houver igualdade no que falámos, não é? Claro, eu vou despertar. Eu gosto daquilo. É bom. Pronto. Mas como aqui estamos a dizer que há sintonia, estamos voltados para o bem, e sinto a atração, há um interesse pessoal, sim, eu quero. Eu vou sentir-me bem por causa da semelhança, a afinidade, estamos em conformidade, vai haver correspondência mútua, sim, muita reciprocidade. Porque eu gosto de vir aqui, gosto de estar com vocês. Está aqui a reciprocidade. Porquê? Porque temos os outros pontos em comum. Se é a fé, se é o interesse por estudar, se não temos mais nada para fazer ao domingo de manhã, por exemplo. Estamos a brincar, não é? Então, temos esses pontos em comum, estou aqui bem, não é? E por isso, depois, nós comunicamos tão bem. A gente chega aqui, eu já recebi alguém aqui mal, por acaso, que atirei a primeira pedra. Não é? Sou chato. Quando as pessoas chegam, lá chegou aquele, nossa, estás aqui todas as semanas, pá. Não é? Porquê? Porque a gente sente-se bem aqui. E já sai espontaneamente, sai natural a simpatia, não é? Que, enfim, facilmente eu entendo o momento de todas as pessoas. Porquê? Porque ao domingo de manhã, com aquela máscarazinha que eu preparei de antemão, eu venho ao Fraternity e eu sou o António que vocês conhecem. Vai ver o António segunda-feira de manhã, primeiro dia da semana de trabalho. Epá, cuidado, não vai ser exatamente igual. Mas aí eu estou sintonizado com outras coisas. Mas se calhar aí as características seriam todas vermelhas, se calhar. Espero que não, não? Espero que não. Então, desculpem, avancei demais. Então, com a associação, sim, a gente está unido, temos os ideais em comum, estamos com um agrupamento, neste caso, por exemplo, aqui, estamos em comunhão porque esses pontos unem-nos e depois isto gera ação, estamos em comunhão. É dualismo, sim. Ok. Se for para o não, aí, meu amigo, se eu achar que já não me afino mais com alguma coisa onde eu estava integrado, aí pronto, vai-me causar repugnância, discordância, chegar ao ponto de, se eu achar que basta, aí vem a ruptura. Não, vou seguir o meu caminho. Acabou. Está bem? Em relação ao pensamento? Veja só como depois isto é
é todo dia, todo minuto, não é? O aspecto da sintonia. Olhem, é assim que funciona, foi assim que Deus criou o universo. Porquê? Porque nós temos a liberdade, quando a gente estuda a lei de liberdade, não é? No livro dos Espíritos, é a liberdade máxima que o Espírito tem é a do pensamento. Não existem limites. Mas ainda assim, a gente já começa a ver, então, afinal, eu sou livre de pensar. Sim, mas cuidado, porque os teus pensamentos geram, não é? O que o André Luís depois nos descreve, a forma pensamento, como se gerasse uma nuvem que vai ter as suas características. Projeta-se até na minha áurea, etc. Então, depois, atenção, ele passa a ser visível a quem é sensitivo ou aos espíritos, por exemplo, que conseguem ver isso. Mas que não seja só por isso, é porque o meu pensamento vai estar em sintonia com tantos outros pensamentos. Quando eles são bons, isto é uma alavanca muito boa para a gente progredir e receber boas influências, etc. Quando não são bons, eu estou-me a contaminar. Eu próprio estou a alimentar aquele pensamento, aquela massa que está a crescer, a qual depois vai me alimentar. E eu vou continuando cada vez mais, até se calhar a vida, um dia, quando eu chegar ao fundo do poço, eu vou começar então a sentir a antipatia e que não estou bem, afinal, e finalmente então eu toco no fundo do poço, a ruptura, não é? Aí aprendi com aqueles erros todos e eu tenho uma chance de melhorar, não é? Está bem? Ora, isto só para dizer, não é? Então a gente convive, só para sumarizar, a gente convive com isto tudo. É mesmo de pensarmos assim muito a sério. Que depois dá espaço a que aconteçam às vezes as obsessões. Com a obsessão aqui nós vamos falar de facto ou seja, da interferência dos espíritos quando ela é perturbadora. Tá? É nesse contexto. E vamos encontrar no Livro dos Médiuns um capítulo, o capítulo 23, dedicado só à obsessão. Está aqui a turma que estuda com a Cristina, não é? Estão aqui. Então isto agora, atenção, é material do vosso estudo, não é? Obsessão, assim, muito rapidamente. Isto requer ler o capítulo inteiro, de preferência até quem está ou tem o interesse por mediunidade, etc., não pode escapar deste assunto. É muito importante. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Atenção, mas isto é de espírito para espírito, de espírito para pessoa, de pessoa para espírito, de pessoa para pessoa, etc. Isto funciona porque eu estou agora aqui reencarnado, mas eu também sou espírito. Ou seja, o espírito é o que pensa. Então vamos pensar em tudo aquilo anterior em relação ao pensamento. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, não é? Deixam-nos. Ok, queres errar? Vai. Quando precisares de ajuda, eu estou aqui. Quando mudares de conduta ou de pensamento, eu estou aqui. Mas não te vou forçar. Agora o obsessor, ele força. E já vamos depois ver no detalhe como é que é, não é? E se não os escutam, preferem retirar-se. Então, eles tentam influenciar, tentam atrapalhar-nos, por assim dizer, mas se eles não conseguirem, eles desinteressam-se, não querem mais saber. Os maus, pelo contrário, desculpem, aqui combatem a influência, desculpem, vamos ver. Os bons aconselham-se, combatem a influência dos maus e se não os escutam, preferem retirar-se. Portanto, é aquilo, não vão forçar, tá? Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. E já vamos ver o porquê, não é? Se chegarem a dominar alguém, identifica-se com o espírito de vítima e a conduzem como se faz com uma criança. Para agora entendermos os tipos de obsessão que existem, de domínio, se formos a usar assim as palavras, não é que eles exercem, pode até ser temporariamente, de como a sintonia depois aparece-nos aqui, não é? Nós vamos ver. Existe a simples e que faz parte da nossa vida. Quer queiram, quer não, isto faz parte da nossa vida. Porque estamos sempre a pensar. Não é? E
porque pensamos, e por causa desse próprio processo, então nós estamos sempre a interagir e ligados a essa nuvem de pensamentos, onde pode aparecer às vezes até de uma forma sem compromisso a longo prazo, mas a gente pode começar a ser influenciados por alguém que nos quer afastar do bom caminho, por exemplo. E pelo mesmo processo também somos ajudados. Ou seja, interferir nos meus pensamentos numa forma positiva é para me ajudar. Não é? Depois vem a fascinação, onde eu estou certíssimo que é assim, que é para fazer assim. E nem que chova. É assim. Eu tenho uma certeza, uma convicção muito grande interior de que aquilo é assim. Isso gera até uma certa força interior, não é? Porque a minha firmeza, a minha convicção é tanta nisso que eu aciono a vontade, esses mecanismos todos, que depois eu consigo até fazer muita coisa. Agora, se é bem ou não, o futuro depois diria, não é? Então, entre os dois espíritos, ou espírito, pessoa, etc., quando chega a este processo, já há essa simbiose, então. Que é uma busca bilateral das partes envolvidas. A energia já começa a ligar-se aí, a ponto de que ele consegue influenciar com mais firmeza e sucesso o obsidiado. Não é? Só de mencionar que, quando diz ali, não é, que se apresentam como vítima, a pessoa vai se apresentar como a vítima do passado, mas talvez ele também tenha sido o agressor numa vida passada, e vice-versa, o obsidiado, eu sou a vítima porque estou a ser obsidiado. Talvez você tenha sido o agressor numa vida anterior. Então, que melhor sintonia? Através de uma ação do passado, não é? Então, a sintonia afinal também existe aqui nisto. E quando chega à subjugação, onde vemos às vezes os processos do vampirismo quando energeticamente um já depende do outro. Você retira o obsessor e o obsidiado sente também, energeticamente, a falta daquilo. Porque, embora fosse um quadro todo perturbado, um estava a alimentar-se do outro. E assim também, no inverso. Se rompe aquele processo e o obsessor também vai passar por uma crise. Porquê? Porque ele também já, através também da simbiose, etc., aquele quadro o alimentava também. Então, temporariamente, esse rompimento iria causar crise nos dois. Claro que isto aqui depois também grandes oportunidades de melhora, não é? Mas haveria esse processo, não é? Então, para a gente identificar a obsessão, se houver sintonia na igualdade, aqui já aparece então a vermelho, o que anteriormente estava a cor preta, não é? Vai haver uma atração, sim. Como falámos, às vezes o passado, os erros que cometemos no passado, eles atraem-nos, mantêm-nos em sintonia. Pode também ser por interesses, sim, porque se eu gostar muito de álcool, etc., ou fumar, ou isto ou aquilo, pelo processo da contaminação, não é? Eu vou gerar interesse, vou estar em sintonia com espíritos ou outras pessoas, etc., de interesse semelhante. Na afinidade, sim, porque há a semelhança, não é? Também vamos estar em conformidade. Conformidade onde? Lei de causa e efeito. Olha só como é, não é? É uma lei que existe. Vocês, porque é que um é o obsessor, o outro é o obsidiado, etc. Porque vocês têm um passado agora para ser acertado. Não é? Reciprocidade, sim, há essa correspondência mútua, há essa cumplicidade no presente ou até no passado. Não é? E o canal de comunicação, sim, porque muita gente, até nas comunicações que dá, etc., o que vem à tona às vezes não são espíritos elevados, a gente sabe, não é? São precisamente os obsessores às vezes ali a mostrarem-se, não é? E se estamos ao alcance é por causa da afinidade, da semelhança que existe afinal entre nós. Porque eu estou aqui a falar convosco, posso ter essa máscara que se falou anteriormente, não é? No estudo anterior, etc. Sim. E o meu passado? Quem não diz que eu tenho uma ramificação de obsessores a acompanhar-me? Porque eu fiz, não é? Porque eu fiz a tal coisa que falávamos aqui na antipatia, que eu sou o típico de prova e expiação, não é?
Um dia estou bem, outro dia estou mal. No dia que estou mal eu posso fazer muita coisa errada, não é? E porque existe essa confraternidade, não é? As experiências do passado, éramos confrades até, não é? Se calhar. Então agora isso gera sintonia. Sim, podem, a gente sabe que há depois aquelas, como é que se chamam? Seitas, etc., não é? No plano espiritual, que se dedicam mesmo, por exemplo, a atrapalhar a evolução, por exemplo. Então nós vamos até chegar às congregações. E olha, cuidado, que eles são muito organizados. E a gente, caramba, tem muitos relatos disso. Então é bom a gente não subestimar o quanto o nosso pensamento, às vezes, não estiver bem orientado, facilmente se vai juntar a uma nuvem de pensamentos que estão a ser produzidos, orientados e geridos por uma congregação de espíritos que querem atrapalhar as nossas vidas. E claro que vai haver o intercâmbio, sim, sabem porquê? Porque embora, por exemplo, eu seja o obsidiado, a vítima, e foi-me dito e etc, e sei que há um obsessor, o que a permuta, a comunhão, o dualismo que existe, se calhar é o ódio. Porque esse obsessor, se calhar é uma entidade, é um espírito, é uma pessoa no meu caminho no passado que eu se calhar odiei muito e agredi muito e com muita violência, a ponto de agora eu estar a colher aquilo que semeei, de estar a acontecer essa vingança. Olhem só como é, não é? Sintonia de novo. Aqui na antipatia veio os dois, não é? Porque se houver sintonia num quadro de obsessão, deveria gerar também uma repugnância. Eu não estou bem. Mas tem isto tudo anteriormente, mas eu não estou bem. Tirem-me daqui, por amor de Deus. Não é? E leva à discordância, mas também pode haver harmonia. Porquê? Porque um depois está tão junto do outro que isto fica tão intrínseco, né? Dualístico, etc., que é nesse aspecto que depois temos a harmonia. E porque existe a proximidade que estava logo aqui no início com a atração. Então, há antipatia, mas ainda assim há aquela força que às vezes pode unir. Quando vai para o não, aqui sim. Aqui a ruptura, já não está vermelho ali, tudo aquilo já é bom até. Que haja esse rompimento, a bifurcação e, ok, não dá mais para estarmos juntos, já tentei, já fiz a caridade de 10 anos para mostrar ao meu obsessor que eu mudei. Ainda assim não deu certo, mas chega a um ponto que a bifurcação vai acontecer. Porquê? Porque eu vou me elevar em vibração. Vou deixar de estar em sintonia. A sintonia inverteu-se aqui. Isso então é um processo libertador. E também dá a chance da reconciliação e da pacificação, então, ao final de um quadro que não é nada, não é prazeroso para ninguém, como sabemos. E o próximo, de novo, para a turminha que está a estudar mediunidade, mas toda a gente também, não é? O nosso tempo está-nos a castigar imenso, mas vamos só passar aqui algo assim bem rápido, tá? Somos todos médiuns, afinal. No livro dos médiuns diz: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Por causa do pensamento. Sintonia. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos, de uma forma ou de outra. Não é? Num dia, 2, 3 dias, numa vida inteira, mas naquele momento houve o processo de mediunidade estabelecido. Pode, depois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Não é? Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles a quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se produz por efeitos patentes. Então é tal mediunidade assim mais ostensiva. De certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então é o afloramento da mediunidade, vamos assim, o estudo, não é? Com esse afloramento, a glândula pineal, inclusive, ela vai modificando-se, etc., não é? Com isso. Joana de Ângelis, no livro Estudos Espírita, diz: faculdade orgânica. Então a nossa está aqui com todos. A mediunidade se encontra em quase todos os indivíduos, não constituindo património especial de grupos nem privilégio de castas. É inerente ao espírito.
que dela se utiliza, encarnado ou desencarnado, para um ministério do intercâmbio entre diferentes esferas de evolução. Basta apenas você ser médium entre um ponto e outro, estar no meio, passar uma comunicação, etc., por exemplo, isso já é mediunidade, está certo? E em relação à sintonia, o Emmanuel pôs na introdução do livro de André Luiz, veja-se aqui, não é? O Emmanuel põe introdução no livro de André Luiz, nos domínios da mediunidade, o seguinte: pouco a pouco, que o túmulo é a porta aberta à renovação, como o berço é acesso à experiência, e observa que o seu estágio no plano é uma viagem com destino às estações de progresso maior. É nessa grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Aqui é só mesmo agora para consolidar a ideia, tá? Todos somos médios dentro de um campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitiva ou torturada. Então, é o Emmanuel que pôs no livro do André Luiz esta introdução, tá? É um grande lembrete, não é? Se nós fôssemos agora ver, não é, quando há sintonia na mediunidade com Jesus, aqui queremos dizer quando há uma educação mediúnica, a gente segue toda uma linha de pensamento, regras, quando o médium é evangelizado, que deveria ser o primeiro passo, tá? Quando a gente, na qualidade da prática mediúnica, tá? O primeiro passo deveria ser o Evangelho. Então é aqui que nos referimos, não é? Então existe tudo isto que nós falámos anteriormente, tá? Na igualdade, na afinidade, na reciprocidade e no canal de comunicação, que aqui, atenção, depois o médio é uma antena. E resta saber se é uma antena 7 dias por semana, a que dia é que essa antena está bem sintonizada e bem tratada? É continuamente ou é aquela meia hora ou uma hora por semana? Vai haver sim a simpatia bastante e o grupo se autoajuda, a associação aos grupos, há toda uma estrutura que se monta, não é? E esse intercâmbio muito bom, que depois isto afinal traz muita educação para a vida das pessoas, acima de tudo. A gente vai, a mediunidade que é para fazer a caridade. Não. Vamos ler o livro Desobsessão de André Luiz. É cada puxão de orelhas, mas ao médio sempre a apontar para o Evangelho, para a conduta, para a reforma íntima. Melhore-se a si mesmo, que esse é o grande propósito. Mais tarde você vai ter, então, ser uma ferramenta que vai possibilitar, sim, fazer-se a caridade e ajudar muitos espíritos. Depois também, através disto, pode haver a oportunidade de, então, da harmonia, a proximidade, até da reconciliação, pacificação, reunião lá na frente, não é? Se isto aqui não tiver tão bem, se for uma mediunidade sem Jesus, ou seja, sem educação, aí gente, olha, eu pus isto tudo a cinzento, numa travinha é para o vermelho nem é preto, porque sabem que mais nós estamos imersos nesta problemática toda, não é? Nisto tudo. É complicado, sim. Requer a gente fazer muito bom uso deste botão, entendê-lo bem e que, acima de tudo, o grande fator é o pensamento, é a conduta, é quem nós somos, a essência. Esse é o botão da sintonia, não é entrar aqui a sorrir e estar bem com toda a gente. Ajuda-me 5 minutos, depois eu caio ao chão, porque vou-me mostrar, não é? E o tempo já passou. Obrigado pela atenção. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos. Obrigado, Antônio. Foi muito bom, né? Porque nos descuidamos tanto dos nossos pensamentos, mas é a base de tudo. Aos nossos irmãos internautas, a nossa gratidão por nos seguir e o nosso muito obrigado.